o que é uma avaliação interna, o que é uma avaliação externa e os objetivos das duas, tá? As avaliações internas, elas têm uma perspectiva, tá certo? As avaliações externas têm outra perspectiva. Apesar de que ambas as avaliações, tanto interna quanto externas, elas têm um objetivo comum. Qual é o objetivo comum da avaliação interna e externa? É a qualidade do processo formativo. Tanto a avaliação interna vai avaliar a qualidade, quanto a avaliação externa vai avaliar a qualidade. Um outro ponto comum entre a avaliação interna e a avaliação externa é a questão da intervenção. A avaliação externa, no caso do Sistema Brasileiro de Avaliação Escolar, o SAEB, o sistema que avalia todas as unidades escolares, ele tem um objetivo, como vocês viram na aula passada. O governo ele não tem como estabelecer políticas no escuro. O que precisa mais? É formação de professores? É construir escolas? É melhorar a escola? Equipamentos? Então, a avaliação externa ela tem essa perspectiva de aferir e de identificar elementos do processo educativo que encontram em deficiência para poder fazer uma intervenção. Nós estamos vivendo um momento muito crítico no Brasil, porque estamos aí há quase 20 dias sem ministro da Educação. E nós temos pautas muito importantes para serem votadas, como, por exemplo, o Fundeb, que ele vence agora no final do ano. O Fundo de Valorização do Ministério, do Magistério, que ele custeia toda a educação básica. Entre outras pautas, por exemplo, o Enem, né? Que o Enem é uma avaliação externa e ele vai ter, não vai ter, qual é a data, está um pouco indefinido. Nós estamos num barco à deriva. Assim, infelizmente, o governo ele deu demonstrações de que a educação não é prioridade, né? Infelizmente, essa é a nossa avaliação, a avaliação que a gente faz. Agora, a avaliação interna, que é aquela que vocês vão pleitear como pedagogos, como professores, elas precisam de instrumentais, concordam? Ou você vai observar, ou você vai aplicar um questionário, ou você vai aplicar uma prova. Eu quero que isso fique claro para vocês. Quando vocês falam de avaliação, vocês estão falando também dos elementos que avaliam. Que esses elementos que vão aferir o processo, né? Geralmente os instrumentos, eles são destinados aos alunos, mas não avalia apenas os alunos, como vocês colocaram na fala de Paloma, na fala de Juliana e dos demais, na fala de Regina também. Então, assim, a avaliação interna pleiteada pelo professor, ela tem, segundo essa teoria que eu vou apresentar para vocês, 3 funções principais. E todo o tempo a gente está fazendo isso. E assim, eu gosto sempre de dar a minha posição. E é importante que vocês tenham a posição de vocês também. E a minha posição é de que todas as funções da avaliação são importantes, até a classificatória. Por mais que isso pareça absurdo. Não é classificatória para você classificar a criança e deixar lá, não, esse é bom, esse é ruim e ponto final. Mas você também tem que classificar para o professor, para ele ter ciência de como está o seu aluno. É preciso que nós tenhamos a ideia de como está o nível do meu aluno. E não é possível que a gente tenha essa ideia sem que possamos implementar uma ferramenta. É por isso que tem prova, é por isso que tem texto. E assim, uma das coisas que a gente observa é que muitas vezes o aluno não gosta de escrever. Não sei se é o caso de vocês, talvez não, né? Talvez não seja dessa turma. E assim, por quê? Porque escrever é muito difícil. Ah, professor, onde é que está essa resposta quando a gente passa uma pergunta no texto? Embora
a resposta ela não esteja especificamente numa parte do texto, mas esteja no entendimento que você tem do texto. Ok? Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês. E aí eu quero o ok para saber se vocês estão visualizando, tá certo? Oi. Eu queria tirar uma dúvida. Na tua opinião, tu acha que vai sair as provas externas nos ensino fundamental? Provavelmente não. Tá muito provável que não, viu? Que não tem avaliação externa. Mas conforme vocês sabem, como eu disse agora, não tem ministro. Quando nós tivermos um ministro que tiver todas as determinações, né? E No caso, já está decidido, é? isso. Tá bem. Só tem já tem a discussão para não ter. Agora o martelo, né? A definição, só quando o ministro sentar na cadeira, que aquele não deu certo, que o currículo dele estava bagunçado, né? De repente o homem não era mais nem graduado. Vamos ver se tem um ministro alinhado, né? Para assumir essa cadeira tão importante que é a cadeira da educação. Deixa eu perguntar aqui para vocês se vocês estão vendo minha tela. Aí eu vou fazer. Tá o WhatsApp, tá? A riqueza aí. Tá pra ver. WhatsApp, né? E agora? Também. Ainda o WhatsApp. Agora mudou. Mudou. Funções da avaliação escolar, tá certo? Não. Agora tá. Não é isso? Esse é um pequeno texto, achei ele bastante resumido. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, para que a gente fique com essa clareza das funções da avaliação escolar. De acordo com Bloom, ele é um teórico americano, e eu não sei se vocês perceberam que o Tyler, né, ele foi um grande influenciador na forma como nós avaliamos, porque a avaliação, ela, quando foi iniciado o processo, não existia avaliação escolar, não existia avaliação nos ditames que nós conhecemos hoje. Mas a partir do século XX, né, isso passou a se consolidar. A década de 80, por exemplo, foi uma década de grande discussão, para com essa pauta, a pauta da avaliação. E dois autores brasileiros, eles se destacaram nos estudos de como se avaliava no mundo. E uma delas é a que eu gosto muito e que eu tenho tratado com vocês, que é a Hoffman, né? A Jussara Hoffman. E ela fez um estudo sobre os autores que tratavam de avaliação, inclusive o Bloom, o Taylor. E o Bloom, ele disse que a avaliação apresenta 3 tipos de função: a função diagnóstica, a função formativa e a função classificatória. De pronto, deixa eu ver aqui vocês. Cadê vocês? Quando a gente fala de avaliação diagnóstica, eu sei que a gente até já tratou em uma outra aula anterior, mas hoje é para a gente consolidar os conceitos para que não haja dúvida. Elislane está entrando aqui. Boa noite, Elislane. Holanda Lavô. Seja bem-vinda. A avaliação diagnóstica, qual é a característica dela? Quando é que ela deve ser aplicada? Qual é a visão que vocês possuem a respeito dessa realidade? Cri, cri, cri. Tem o grilo aqui cantando, viu? Quem se arrisca? Liga teu microfone, Regina. Tu tá falando, é? Ó, para ajudar vocês, vejam só, a avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação analítica. Então, ela faz o quê? Ela faz uma análise
Então, a avaliação diagnóstica, ela permite ao docente, ao professor, ao pedagogo, conhecer a realidade na qual o processo de aprendizagem vai acontecer. Existe um ideal que é apontado por todos os autores, um ideal do momento em que a avaliação diagnóstica é implementada, é no início de cada processo. Vocês concordam com esse tipo de perspectiva que a avaliação diagnóstica deve ser empreitada ou implementada apenas no início de cada processo, ou seja, no início do semestre, no início de uma disciplina, no início de um conteúdo? O que é que vocês acham? Igor, eu acho assim, que a avaliação diagnóstica tem a importância de, no início do período, né, ela ser aplicada, mas também que no fim do período seja aplicada novamente essa mesma avaliação para ver o desenvolvimento daqueles alunos, né? Sim, porque a palavra diagnóstico, eu concordo que deva ser no início de cada processo, só que o diagnóstico ele tem que ser dinâmico, né? Constante. Eu faço o diagnóstico hoje, mas ele não é estático, né? A percepção que eu tive hoje, que eu pude ter hoje, pode não ser que eu possa ter amanhã. De repente eu já fiz intervenções, né, dentro daquele processo e eu descobri que houve avanços e aí eu vou fazendo novos diagnósticos. A perspectiva da avaliação nesse sentido é muito, né, porque eu todo o tempo vou tendo ideia de como anda o processo que eu estou encabeçando, né? Vejam o que está dizendo esse texto aqui. O professor tem como principal objetivo verificar o conhecimento prévio. Toda aula ela deve ser começada a partir do conhecimento prévio do aluno. O que é o conhecimento prévio? Paloma só exibindo aí, mexam, vou cobrar. Boa noite, Márcia. Você quer falar alguma coisa? Sim, falem. A diagnóstica acontece no começo das primeiras aulas e até durante o ano todo, né? Porque, assim, eu vejo como a diagnóstica, se faz uma avaliação normal, se faz dentro de casa, ela não é uma diagnóstica diretamente do aluno. É sim. Porque, tipo assim, a prova que faz em sala, não é tipo uma análise se realmente o conteúdo está dando certo, se existe alguma falha. Não é uma diagnóstica? Pode ser também como exemplo, não? Pode ser também. Agora, Márcia, é importante você destacar que a avaliação diagnóstica, o que é que ela diferencia das demais? Ela, na realidade, ela se antecipa ao nível de conhecimento em relação a uma coisa que ainda vai acontecer. Por exemplo, você trabalhou com os meninos, vamos pensar que você trabalhou substantivo, tá certo? Você trabalhou o substantivo, e aí, antes de trabalhar substantivo, vamos pensar que você não trabalhou ainda substantivo. Você começa a trazer para eles, olha, o que é isso? É um copo. O que é isso? É uma garrafa. Aí, assim, pessoal, vocês sabem o que é substantivo? O que é o substantivo? Aí talvez algum vá dizer assim, ah, substantivo dá nome às coisas. Você, naquele momento, fez um diagnóstico do conhecimento deles antes que você dissesse que copo era um substantivo, que o nome de uma pessoa era um substantivo. Passado aquele processo, você pode aplicar uma outra avaliação diagnóstica. Quando você for engrossar o caldo, quando você for tratar desse assunto, do substantivo, da função dele dentro da frase, e aí é bem mais diferente. Aí você faz um novo diagnóstico para perceber
o conhecimento que eles têm para você avançar. Agora, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, assim como você, a avaliação diagnóstica ela pode também ser contínua. Agora, sempre ela se antecipa ao que vem depois, entendeu? Você vai considerar o que os alunos já conhecem em relação a um processo posterior que você vai trabalhar. Ficou compreendido? Ficou sim. Pronto. Assim, quando tu começou a falar, eu fui analisando em relação a diagnóstico. Ou seja, quer dizer que a diagnóstico era a mesma coisa do tratamento. Então, eu disse, então a diagnóstico são as formas de. Só não sei. Mas alguma coisa que você identificou que a diagnóstica ela poderia ser para tirar a informação do aluno. Então, ela é essa forma. Porque quando eu coloco um aluno para um assunto novo, eu tenho que saber diagnosticamente por que o aluno sabe, não é isso? Exatamente. Então, assim, muita gente pensa, e é bom a gente tirar esses mitos, né? Que a avaliação diagnóstica, ela só pode ser dada no início do semestre, ponto final, aí vai esperar o outro semestre. Não, não é bem por aí. Qual é a pegada, né? Qual é a característica principal dela? Ela se antecipa ao fato novo. Então você já trabalhou alguma coisa, mas você quer trabalhar uma coisa nova e você já vai sondando daquela turma como ela está em relação àquele assunto. Aí, com base nesse conhecimento prévio do novo assunto, você ganha um aluno. Essa pegada, dentro da didática, é conhecida como perspectiva ativa de atuar, que é quando você chama o aluno para o processo, porque você consultou a ele a respeito do que ele já sabia sobre esse assunto, entendeu? Veja só o que Luquezzi diz aqui nesse texto, ó, a avaliação diagnóstica não se propõe e nem existe uma forma solta e isolada, é o que a gente está falando, né? É condição de sua existência e articulação com uma concepção pedagógica progressista. Ou seja, a gente está sempre implementando. Beleza? Mais alguma diarreia? Podemos prosseguir. Vamos prosseguir. Tá certo. Muito bem. Então vamos lá. Passando da avaliação diagnóstica, vamos para o outro tipo de avaliação, que é a avaliação formativa. É um outro conceito, né? Esse autor que nós estamos trabalhando aqui fala que a avaliação formativa tem um sentido de controladora. Mas em que sentido? Em que perspectiva? É aquela que tem como função controlar, devendo ser realizado durante todo o período letivo, com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos anteriormente propostos. Esta função da avaliação visa, basicamente, avaliar se o aluno domina gradativamente a hierarquia de cada etapa da aprendizagem. Antes de avançar para uma outra etapa do conhecimento, o professor verifica se o aluno já aprendeu aquela etapa anterior. Um exemplo, eu sou professor de geografia, né? E aí eu preciso ensinar sobre terremoto. Agora, para eu ensinar sobre terremoto, que inclusive aconteceu um em Chorozinho, viu? Vocês viram? Aconteceu um terremoto em Chorozinho, estava passando na televisão quando eu estava subindo. É. Então, assim, aí para eu ensinar os alunos sobre terremoto, eu preciso ensiná-los sobre placas tectônicas. Então, a ideia da avaliação formativa é a ideia de hierarquia de conhecimentos. Sempre um conhecimento precisa de uma base. Como é que eu vou ensinar a um aluno, por exemplo, se eu vou ensinar um
parágrafos se ele não sabe o que é um período, né? Um período é uma frase que termina com um ponto, e um parágrafo vai ser um conjunto de períodos. Então, a avaliação formativa, ela tem essa perspectiva, a perspectiva de ser utilizada durante o processo para avaliar se o aluno está atingindo gradativamente a hierarquia de conhecimentos. É com a avaliação formativa que o aluno toma conhecimento de seus erros, de seus acertos e encontra estímulo para continuar os estudos de forma sistemática. Para esta forma de avaliação, para que ela ocorra, né, é necessário que seja controlada. Por isso que ela é controladora. Porque assim, o professor, eu costumo sempre dizer que na educação o menos é mais, né? Como assim o menos é mais? Muitas vezes o professor diz assim, eu já dei todo o conteúdo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você verificar se o que foi trabalhado foi absorvido. Então, é interessante que seja absorvido inicialmente para o aluno, para que o professor passe para a etapa posterior. Algum comentário? Eu acho que vocês foram todos jantar, porque ficou só as letrinhas aqui e caíram na lenha. É isso? Temos aqui Juliana. Eu tô aqui, tô ouvindo tudo. Tá ouvindo? Eu digo que vazou todo mundo. Deixaram só a foto, microfonezão desligado. Diz sim, tô lendo. Beleza, então assim, essa é a avaliação formativa. Por isso esse nome formativa, porque dá esse caráter de hierarquia entre um conhecimento e outro. Que Carla está dizendo, estou aqui também. Tá certo, pessoal. Eu acredito em vocês. Com certeza. Eu tô botando a janta dos meus meninos, Tá certo. Bota a minha também, que eu não jantei ainda, viu? Não tive. mas tô escutando. Ah, ok. E aí, por fim, gente, para a gente encerrar, além da avaliação formativa, né, que ela permite ao professor detectar e identificar deficiências em algum assunto, né? Auxilia o professor na reformulação do seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo. Porque não adianta eu passar por um assunto mais complexo, por exemplo, eu vou passar para terremoto, se o aluno não compreendeu ainda o que são placas tectônicas, né? Então, para que haja eficiência no processo, o professor precisa adotar esse tipo de avaliação, avaliação formativa, que permite a ele identificar todas as deficiências e aí ele vai passar a reformular o seu trabalho didático. Tá bom? E aí a gente tem, por fim, a avaliação somativa. Essa tem a perspectiva de classificar. É aquela avaliação que atribui uma nota ou um conceito, né? Tendo como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada geralmente no final de um curso ou de uma unidade de ensino, classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, né? Atualmente, alguns educadores, eles avaliam esse tipo de avaliação como negativa, mas depende muito da maneira como você interpreta. Ih, Regina tá atrás de entrar de novo e não tá dando certo. Não está me ouvindo? Ela disse que o dela caiu e não tá mais conseguindo entrar. Diga a ela que eu vou disponibilizar o link no grupo e deixa eu ver aqui o grupo, viu? Só um momento. Para ver se ela clica em cima. Porque assim, aqui não dá mais a opção de mandar link para ela, não. Tem que ser o mesmo, né? Entende? Deixa eu ver aqui se tem como. Diga a ela que ela vai conseguir. Deus é com ela.
avaliação. Deixa eu ver aqui, só um momento. E também eu estou gravando, viu, gente? Eu vou colocar dentro do portal acadêmico. Vocês estão gaiatinhos, nem vão aparecer na gravação, só os nomes, né? Pronto? Eu acho que ela vai conseguir, viu, gente? Pessoal, a partir, só abrindo parênteses aqui, a partir do próximo período, nós teremos muitas aulas pelo Google Meet, viu? Vai ser regulamentação para todos os professores trabalhar pelo Google Meet. Então, os colegas de vocês que não tiverem, ajude a eles, tá certo? Vamos finalizar aqui para não ficar tão longa. E nós temos, por fim, a avaliação somativa, que ela é classificatória. Tem como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um processo. Atualmente, a classificação dos estudantes se processa seguindo o rendimento alcançado, tendo por base os objetivos previstos. Para Bloom, a avaliação somativa objetiva avaliar de maneira geral o grau em que os alunos estão. E aí, normalmente, a gente atribui uma nota ou um conceito, né? É através desse tipo de avaliação que são fornecidos aos estudantes os chamados feedback, que informam o nível de aprendizagem alcançado. Se este for o objetivo central da avaliação formativa. E presta-se à comparação dos resultados obtidos, visando também a atribuição de notas. Então, espero ter contribuído, né? Essas três funções da avaliação devem ser vinculadas ou conjugadas. Nós não podemos adotar apenas uma ou outra, né? Todas são importantes. É importante a diagnóstica, é importante a formativa. E a somativa é porque nós precisamos registrar, né? E aí eu tenho que ter uma nota, nós temos que registrar. E aí todas, portanto, têm a sua importância. Essas três funções da avaliação devem ser vinculadas ou conjugadas para se garantir a eficiência e a eficácia do sistema de avaliação, e assim tendo como resultado final a excelência do processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, é importante lembrar que é necessário que todos os casos devem levar em conta a realidade administrativa da instituição, por exemplo, o número de alunos, os objetivos, os materiais e tudo mais. Vamos para as considerações finais. Quero ouvir uma palavra da Ionara, outra da Ana Lúcia, da Sâmia, pelo menos um oi aqui, ou até no chat. Algum entendimento que vocês tiveram ou alguma dúvida. Querem fazer algum comentário? Pois vai. Aproveite, né, um momento. Calma, Paloma. Sua mensagem falhou. Repita, por favor. Não, é sobre a rematrícula. Ok. Que apareceu a mensagem, né? Uhum. Como é que a gente vai fazer? Porque ninguém pode. Pronto. Quando for amanhã, Paloma, sobre as pessoas que moram na cidade, a gente está pedindo para irem até a faculdade. Até porque não sei se é o caso de vocês, mas algumas pessoas possuem pendências, né? Não estou falando do seu caso, estou falando do geral. Então, os alunos. Não, calma, se comporte aí. Mesmo quem não tem pendência, tem a questão da assinatura do contrato.
Amanhã eu vou me reunir com o administrativo sobre isso. Inclusive, surgiu essa demanda, né? Nós colocamos nos grupos que os alunos deveriam fazer a matrícula, viu, pessoal? Vão fazer a matrícula, ajudem-os, porque, gente, eu estou falando aqui para vocês, a inadimplência está altíssima. Assim, só a misericórdia de Deus para ter o dinheiro para pagar o nosso salário de professor. Então, assim, eu sei que está todo mundo passando dificuldade, mas muita gente não está priorizando, né? A mensalidade. Já tem um desconto bem significativo, vai ser mantido o desconto, 35%. Então, assim, sobre vir à faculdade, quem não é de Iguatu, a gente vai falar, se posicionar sobre isso amanhã, tá bom, Paloma? Mas quem é da cidade e que está saudável, lá tá em todo um protocolo, quase em álcool em gel, máscara, vão resolver essas questões, nos ajude, porque é necessário que isso seja feito, tá bom? E obrigado, Paloma, por você ter lembrado, foi muito importante essa pauta. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Fale agora e não se cale para sempre. Quais são os horários para poder ir lá na faculdade? É o dia inteiro, até as 20 horas da noite. Tem manhã, tarde e noite. Tem sempre Tá atendimento certo, lá, viu, Samia? tá bom. Grande abraço a todos, estou com muita saudade. Eu tive lá na faculdade, vou voltar a trabalhar segunda-feira lá. Aí, se vocês forem, vão me ver, viu? A gente fica bem de longe, pelo menos para ver a cara. Tá bom. Tá bom? Um abraço a todos. Abraço, tchau. Tchau, pessoal.